Dois pesos, duas medidas. Foi essa a conclusão de um estudo do Conselho Nacional de Justiça sobre a cobrança de custas judiciais em todo o país. Por isso, o CNJ pretende encaminhar ao Congresso um anteprojeto de lei para padronizar valores e evitar distorções entre os estados. Para tratar do assunto está conosco o professor Horácio Vanderlei Rodrigues, titular do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Direito por aquela instituição. Professor Horácio, é bom tê-lo de volta ao programa, o senhor que esteve aqui há alguns anos, falando de outro tema. Antes de mais nada, eu gostaria que o senhor explicasse, especialmente para o público que não é do meio jurídico, o que são as custas processuais. Vanderlei, primeiro, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui novamente. Bem, as custas judiciais são os encargos que a parte terá para ingressar em juízo e para que o processo tramite. Ela, na verdade, inclui todas as despesas, com exceção dos honorários advocatícios. É o pagamento que a parte faz pelo serviço público processual prestado pelo Estado. Muito bem, um estudo do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça concluiu que existe uma falta de uniformidade de conceitos, modelos e critérios com relação às custas processuais e que apenas isso já justificaria uma política nacional sobre a matéria. O senhor concorda com essa conclusão? Acho que uma política nacional ela é plenamente justificável. Agora, nós temos de cuidar para que não haja, na verdade, uma padronização nacional. Porque há uma questão de diferenças regionais e há também uma questão de autonomia constitucional dos estados. Mas o estabelecimento de políticas que possam estabelecer mínimos e máximos, que possam estabelecer critérios, se serão percentuais, se serão valores, me parece que é uma boa possibilidade para que se consiga resolver essa discrepância imensa. Pelos levantamentos do CNJ, uma ação de R$2.000 proposta no Ceará tem de custa R$600. A mesma ação proposta em São Paulo, ela tem em torno de R$60 de custos, falando em valores aproximados. Então, realmente, essa discrepância, ela acaba fazendo que em algumas regiões do país o acesso seja mais efetivo e em outras situações fica muito difícil de esse acesso realmente se efetivar. Bem, o mesmo CNJ que nós já comentamos há pouco identificou que o valor em geral das custas cobradas pela Justiça brasileira nos recursos é relativamente baixo, embora haja esse descompasso que o senhor frisou há pouco. Já em países como a Alemanha, Finlândia, Austrália, por exemplo, a sistemática de cobrança obriga as partes a apressarem, a finalizarem rapidamente o processo, porque quanto maior o número de recursos, maior o valor das custas. O Brasil, nesse caso, comparando aí com esse país, estaria na contramão de uma tendência internacional? Eu não sei se pode falar de contramão de uma tendência internacional. A questão que se coloca com relação às custas dos recursos é que se de um lado cobrar mais pelos recursos pode reduzir o número de recursos, de outro lado pode gerar também uma elitização do acesso à justiça. Certo. Porque apenas aqueles que efetivamente tiverem os recursos os recursos financeiros para ingressarem com os recursos processuais é que terão a possibilidade de mudar decisões equivocadas de primeiro grau. Aquelas pessoas que não tiverem essa possibilidade, ou empresas de pequeno porte, elas acabarão tendo problemas. Se a questão com o aumento das custas para os recursos é principalmente evitar a litigância de má-fé, e me parece que é esta situação, porque se usa muitos recursos protelatórios, evitando que a decisão se cumpra desde logo, seria me parece muito mais efetivo que se criasse mecanismos mais eficazes com relação a essa litigância de má-fé. Na verdade, o Código de Processo já prevê algumas multas e situações. Mas pelo jeito não é suficiente, né? Não é suficiente e muitas vezes não é aplicado, além do que se tem, em muitos momentos, a dificuldade de realmente definir, no caso concreto, se houve ou não a litigância de má-fé. Mas me parece que caminhar por esta possibilidade de punir a litigância de má-fé, quer seja com multas, quer seja com arquivamento do processo ou outras situações, seria mais adequado que nós insistirmos em elevação de custas. O senhor teria, além dessas sugestões que o senhor deu há pouco, mais alguma sugestão para equacionar esse dilema do acesso da justiça pela via do aumento do valor das custas?
Eu acho que a gente não deve afastar a possibilidade de aumento gradativo, como o CNJ pensa comparativamente com outros países. O que eu estava tentando alertar é o risco da utilização desse tipo de mecanismo e a possibilidade de a utilização de outros mecanismos. Mas há situações nas quais talvez seja adequado. Agora, uma outra possibilidade também que vem pela reforma do Código de Processo Civil é uma redução do número de recursos. Porque hoje também a questão protelatória, ela não decorre, me parece, tanto da situação de recorrer, mas da situação da quantidade de recursos em cascata que podem ser utilizados. Se nós tivéssemos um menor número de recursos, acredito que poderia se resolver também, e não apelando para essa situação de aumento de custas. Professor Horácio, na Alemanha as custas podem ser reduzidas em até 1/3 em 3 casos. Primeiro, quando as partes conciliam. Segundo, quando o autor da ação retira a causa. E em terceiro, quando o réu reconhece o pedido do autor. O senhor acha que isso poderia funcionar no Brasil? Há uma tendência internacional, já nós estávamos falando em tendências anteriormente, encaminharmos para instrumentos de mediação e conciliação em substituição ao atual processo que nós temos. Eu acho que essa é uma boa possibilidade, que se beneficie ou que se premie, em vez de nós trabalharmos com sanções punitivas, ou seja, de aumentar custas para impedir recursos, muito mais adequado seria que nós premiássemos aqueles que fazem o acordo. Nesse sentido, inclusive, cabe lembrar que o projeto de Código de Processo Civil, que está atualmente no Senado Federal, ele traz, do artigo 134 ao 144, toda a regulamentação da mediação e conciliação, no sentido de que ela passa a ser uma fase do processo. O juiz, recebendo o processo, ele poderá mandar o processo para mediação e conciliação, e o judiciário poderá criar órgãos próprios dentro dos tribunais para isso. E com isso nós não teremos mais essa audiência de conciliação e julgamento, mas uma fase processual específica com pessoas especializadas para realizar a mediação e conciliação. Claro, se o projeto for aprovado como está no Congresso Nacional. E acredito que poderia se vincular a isso uma questão de redução de custas, no sentido de agilizarmos os processos, nós também diminuiríamos o trabalho dos juízes, e o acesso acabaria se tornando mais efetivo porque a decisão seria mais rápida. Muito bem. Professor Horácio, nós precisamos chamar um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, é só um instante.